Oi meninas! Nossa aula aqui hoje é sobre doce de leite caseiro. Não é um doce de leite que você faz direto na panela. Esse é aquele da panela de pressão, tá? Eu resolvi vir aqui para falar sobre ele, deixar uma aula gravada aqui, porque eu ainda não tinha falado. É um recheio que eu utilizo muito, um dos recheios mais pedidos pelos meus clientes. E eu acho que ele é tão simples de fazer, porque todos os meus recheios ele tem base de brigadeiro, então você precisa ficar ali na panela mexendo. E esse não, eu costumo chamar até de um recheio coringa, porque pelo fato de você deixar ele na panela de pressão, a panela de pressão faz todo o trabalho, ele se torna coringa porque você ganha tempo e você pode misturar, incorporar outros ingredientes nesse doce de leite e transformar esse recheio. Então, eu utilizo a lata, tá? Tem pessoas que fazem com a caixa. Eu confesso para vocês que eu já fiz, quando eu descobri a forma de fazer cozinhando a caixa, eu fiz também, dá certo, em alguns momentos não dá. E aí depois eu ouvi algumas pessoas comentando que não é apropriado, até para a saúde não é bom, então eu parei de fazer. E eu só compro a lata mesmo. Esse daqui que eu estou utilizando é a lata do Moça, que eu acabei tirando o papel. É a lata do Moça, é aquele semi-desnatado, que eu não senti diferença nenhuma pro semi-desnatado, pro integral. Confesso que eu não senti diferença. E essa lata aqui que eu comprei é aquela que você tem que abrir com o abridor de lata mesmo. Funciona com a outra, funciona aquela que abre super fácil, é até melhor, porque essa daqui para passar o abridor é um pouquinho chatinha, porque ela não tem um espaço aqui legal para você colocar o abridor, mas enfim, dá para abrir tranquilamente. O que eu faço? A panela de pressão que eu uso é uma panela pequena, é uma panela que deve ter uns, não sei se tem 3,5 litros, 4 litros, eu considero uma panela pequena, só cabem 3 latas ao mesmo tempo. Eu nem tento colocar mais, eu só coloco as 3, eu coloco as 3 deitado, não coloco em pé. Se eu colocasse em pé até daria mais, mas aí eu teria que cobrir, encher com mais água e corre o risco de vazar. Então eu prefiro trabalhar com 3 latas deitadas dentro da panela, encho, eu deixo ultrapassar um pouco a lata, uns 2 dedos acima da lata mais ou menos, coloco no fogo, começou a dar pressão, eu deixo 40 minutos. Depois de 40 minutos, você espera a pressão sair totalmente e deixa, e depois que sair a pressão, você abre a panela e tira a lata lá de dentro, porque enquanto fica ali, enquanto a água está quente ali, mais tempo vai demorar para esfriar. E aí o que você faz? Tira da panela, deixa, se você tiver com muita pressa, pode colocar numa vasilha com água, bota água gelada, bota a lata ali dentro. Mais uma dica que eu dou muito importante para vocês: só abram a lata quando ela estiver totalmente fria. Porque se você abrir essa lata quente, o doce de leite que está ali dentro, ele ainda está cozinhando. Então, ele está preso, tem uma pressão ali dentro. E quando você abre, tudo que ele quer é sair. Quando você abre, o que vai acontecer? Ele vai sair e vai espirrar no seu rosto. Então, você toma muito cuidado, porque quem já se queimou com brigadeiro sabe que o negócio é complicado. Eu já me queimei com brigadeiro. E com doce de leite é a mesma coisa. Então, tomem cuidado, só abram a lata depois que ela estiver totalmente fria. E aí, eu abri aqui a lata, vou mostrar para vocês a cor que fica, 40 minutos depois. É essa cor aqui. Eu gosto muito de trabalhar com esse tempo de 40 minutos. Se você deixar menos, vai ficar mais clarinho. Se você deixar mais, vai ficar mais escuro. Mas eu acho que esse tom aqui fica legal. E eu tiro de dentro da lata e coloco num pote. Vou mostrar aqui pra vocês. Numa panelinha, dou uma misturada para depois colocar no saco de confeitar, para rechear o bolo. Vou baixar aqui. Por que eu faço isso?
porque ele fica muito pedaçudo, sabe? Diferente do brigadeiro, ele fica assim, ó. E aí quando eu coloco... Ai, não tô nem mostrando. Quando eu coloco dessa forma no saco de confeitar, ele não sai totalmente uniforme. Então eu prefiro tirar da lata, dou uma misturada e depois coloco dentro do saco de confeitar para rechear o bolo. Eu prefiro trabalhar com o doce de leite caseiro, esse da panela de pressão. Eu não vou nem usar o termo caseiro, porque o caseiro é aquele que você faz mesmo na panela, que você coloca o leite, coloca açúcar e fica ali a vida toda na panela. Ele tem o seu valor, com certeza. Mas eu gosto de trabalhar com esse daqui pela praticidade e porque lembra que ele tem aquele gosto da infância, né? O doce de leite que você compra pronto, ele não tem o mesmo gosto. Gente, não adianta que não tem. E quando os clientes, eles me procuram, quando eu falo que eu faço o recheio de doce de leite, é isso aqui que eles estão procurando. É aquele sabor da infância, sabe? Eles comerem o bolo e lembrar da infância, e isso cativa muito. Então, eu gosto de trabalhar assim. Minha mãe sempre trabalhou com doce de leite dessa forma. E quando eu comecei a trabalhar com bolos, eu segui o mesmo passo. E ele fica também muito bom para bombom. É o mesmo recheio que eu uso para bombom, tá? É esse doce de leite assim, eu coloco dentro do bombom e no bolo. Só que ele fica um pouco mais mole do que o brigadeiro. Tá vendo? Ó, o brigadeiro não fica assim. O brigadeiro, você faz isso, ele não cai, ele fica pesado. Então, quando eu vou rechear o bolo, quando é um bolo que vai levar cobertura, eu faço uma camada de contenção. Eu pego o chantininho, faço uma camada de contenção em toda a borda. Vou pegar um bolo aqui para mostrar. Eu faço uma camada de contenção em toda a borda aqui do bolo e depois venho com o recheio de doce de leite. Eu costumo fazer isso no recheio de doce de leite. Vocês já devem ter assistido aí as outras aulas e eu não ensino a fazer a camada de contenção. Mas no recheio de doce de leite, sim, porque eu já tive problema do recheio vazar. Não foi o chantilly que estava fora do ponto, não foi porque estava calor demais, é porque o recheio de doce de leite ele fica diferente. Eu não sei dizer para vocês se o doce de leite que você compra pronto tem essa mesma textura, fica assim com essa mesma consistência. Mas o da panela de pressão fica. Então eu aconselho, quando for colocar no bolo, fazer uma camada de contenção primeiro com o chantilly. Nesse caso aqui, eu vou usar para rechear o naked cake, então não precisa, porque a camada de contenção vai ser o próprio acetato. Outra coisa, você pode agregar alguns ingredientes aqui e dar uma turbinada no seu doce de leite, né? Você pode colocar gotas de chocolate meio amargo, eu aconselho meio amargo porque o doce de leite já é bem doce. Então, se você quiser colocar gotas de chocolate meio amargo, raspas de chocolate meio amargo, ou até o chocolate blend também, porque ele é a mistura do ao leite com meio amargo, então fica legal. Se você quiser colocar ameixa, você pode picar. Eu acho melhor picar para não ficar uns pedaços muito grandes. Eu costumo fazer assim, porque se você botar a ameixa inteira, quando você for espalhar no bolo, uma parte vai ficar com doce de leite com ameixa e a outra parte fica sem ameixa. Então eu gosto de misturar bastante para toda a parte que o cliente morder, que ele colocar na boca, ele sinta o doce de leite e sinta a ameixa. Eu costumo usar muito amendoim, misturar aqui, você pode botar castanhas, nozes, o que você tiver. E eu já coloquei também coco ralado, só que o coco ralado que eu utilizo é o coco ralado, aquele pacote que já vem adoçado, ralado e adoçado. E aí, por ele já ser adoçado, quando eu misturei no doce de leite, ficou muito doce. A cliente gostou, eu até falei pra ela, olha, eu acho que vai ficar um pouco doce. Ela, não tem problema porque eu gosto. Então ela ficou satisfeita. Mas eu eu nem divulgo esse recheio, porque pra mim ficou doce demais. Então, se você for colocar coco, procura experimentar antes, só para avisar o cliente que realmente ficou doce. Ou se você vai utilizar o coco fresco,
não vai ficar tão doce o coco fresco. Só que quando você utiliza uma fruta fresca no seu recheio, o prazo de validade dele fica muito pequeno. Esse daqui você pode usar e deixar na geladeira por uns 5 dias, mas sempre experimentando, porque quando a gente faz recheio com doce de leite, com leite condensado, a tendência é ele ficar um pouco açucarado. Então você sempre experimenta para perceber se está aqueles grãozinhos de açúcar. Se não tiver, tudo bem. Até 7 dias na geladeira, beleza. Você pode congelar. Ele congelado, todos os produtos que eu faço, tudo que eu faço, eu deixo congelado no máximo por 30 dias. Não gosto que passe desse prazo, porque eu acho que já perde um pouco o sabor. Mas se você colocar fruta fresca nesse recheio, a validade é de 1 dia. E eu não aconselho congelar. Morango, você pode misturar, fica uma delícia morango. Só que o morango, ele solta aquele soro. Então, se você for colocar o morango no recheio, o ideal é que você coloque o morango inteiro. Ou se você for picar, fica menor ainda o prazo de validade. Então, se você for colocar o morango picado, você precisa montar o bolo no dia que vai entregar para o cliente. Aí eu acho que fica uma coisa assim muito corrida. Você montar o bolo no dia, decorar, dar tempo do bolo esfriar, fazer tudo. Então, eu aconselho, se for usar fruta fresca como o morango, usar inteiro, não cortar. Se for cortar, vai ter que fazer, né, vai ter um prazo menor, mas também super combina. E não aconselho congelar quando você utiliza fruta fresca, tá? Então foram essas as combinações que eu já fiz com doce de leite, por isso que eu considero ele um recheio coringa, porque eu posso cozinhar mais de uma lata ao mesmo tempo. E eu não coloco para cozinhar uma lata só. Eu acho que vai ficar tanto tempo ali, 40 minutos, gastando gás para uma lata. Então, toda vez que eu vou cozinhar doce de leite, eu coloco 3 de uma vez. Depois eu abro, eu tiro todos de dentro da lata. Eu não congelo, não deixo na geladeira ficar aí os 5 dias, porque senão eu vou perder a validade dele. Então, no dia que eu fiz, se eu não for utilizar todos os 3 no mesmo dia, eu abro a que eu vou utilizar, uso na hora. As outras eu abro, coloco num outro pote e levo para o congelador. E deixo lá, sempre colocando a data do dia que eu cozinhei o doce, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida aí sobre o doce de leite que eu utilizo, a forma como eu trabalho, só vocês colocarem aí nos comentários, tá bom? Então, eu vou só mostrar aqui o doce de leite, só para fazer depois a capa da nossa aula, tá? Um beijo, meninas!